Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você o último processo de salvação, a salvação que provém da cruz de Cristo. E vale lembrar que a salvação, ela é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove essa salvação em nós, começa com o sacrifício de Jesus na cruz e depois da ascensão de Jesus, a gente recebe o cuidado do Espírito Santo e essa obra se concluindo na nossa vida. A gente aprende que é pelo sacrifício do Senhor Jesus e pela atuação do seu Santo Espírito que somos regenerados, ganhamos uma nova vida. Depois é tirado de nós a condenação, a culpa pelos nossos pecados, que é a justificação. E depois a gente passa pelo processo de santificação, processo que o Espírito Santo vai nos tornando santos. Lembrando que essa é uma ação do Espírito Santo. E a única coisa que fazemos nesse caso é perseverarmos, sim, com Cristo, em Cristo e para Cristo, porque perseverar em Cristo prova que nós de fato o escolhemos e que de fato a salvação dele está em nós. Dificilmente aquele que não persevera em Cristo está em Cristo. É isso que a Bíblia diz, isso deixa claro, principalmente em Tiago, dizendo que as obras provam a nossa fé. Se não há aquilo que justifique a nossa vida, a fé em Cristo Jesus, a nossa crença em Cristo Jesus ela não é verdadeira. E esse processo de nos tornar santo é um processo do Espírito Santo, que vai mudando a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, de agir, nossas reflexões, e vai nos transformando pessoas santas à imagem de Cristo Jesus, nos separando para sermos, ponto número 1, parecidos com Jesus e depois também prontos para ser o próprio Cristo, a própria imagem de Cristo no mundo. O texto de Romanos, capítulo de número 8, é um texto que fala sobre essa questão da glorificação. E esse ponto que nós vamos tratar hoje, ele se transforma no último ponto desse processo de salvação, porque a salvação é algo contínuo e é algo que haverá de se cumprir de uma vez por todas quando nós estivermos com Deus. A proposta do resgate humano não é só para que a gente experimente uma nova vida aqui na Terra, mas para que a gente vá sendo transformado, como diz o texto, de glória em glória, textos bíblicos, não é? E essa transformação de glória em glória nos endereça a nossa caminhada em rumo ao céu, a novos céus, nova terra que Deus tem preparado para nós, e com Deus viveremos eternamente. O texto de Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 28, diz assim: Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, do que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que escolheu, antecipadamente também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, lembra? A imagem do seu Filho. Predestinou para que sejamos a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E os que predestinou, também o chamou. E os que o chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Vale lembrar aqui que esse versículo está falando que nós somos escolhidos desde antes da criação de todas as coisas. É possível pensar na teologia da predestinação? É interessante a gente pensar só no que tange ao seguinte. Não vou entrar muito no mérito dessa questão da predestinação, mas se nós fomos escolhidos antes da criação de todas as coisas, então será que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a condenação eterna? Isso não parece muito próximo à graça de Deus e à misericórdia de Deus em salvar aquele que está perdido. Jesus Cristo disse que veio para os seus não quiseram, por exemplo. E ele então estende a salvação a todos os povos, a todas as nações, em todo o espaço-tempo da raça humana e da história da raça humana a partir da sua morte e ressurreição. Então, até antes mesmo, se você for pensar, quando Jesus desce aos espíritos em prisão e prega para que eles fossem redimidos também do seu pecado e alcançassem graça e misericórdia. Não está certo pensar que Jesus Cristo desceu ao Hades somente para botar o dedo naqueles que não seguiram a lei de Moisés ou que não conheceram a lei de Moisés e falar, lá, bem feito, condenados. Não, a gente não pensa em Cristo como um egocêntrico, autoritarista, que trata aquele que não se salvou com chacota. Pelo contrário, a gente entende que Jesus Cristo possivelmente desceu ao Hades na proposta de proclamar o Evangelho. E quando a gente pensa na palavra evangelizomai, a gente pensa no grego justamente sobre essa questão de anunciar a boa nova, né? Anunciar a vitória. Então é interessante pensar que Jesus, quando desce aos espíritos em prisão e prega aos espíritos em prisão, ele desceu para pregar a vitória. E obviamente a gente acredita que aqueles que aceitaram essa vitória foram redimidos do seu pecado, mesmo que tivessem morrido sob o jugo de antes da graça, um jugo da lei, os juízos da lei de Moisés sobre eles mesmos.
Mas a questão toda é que a predestinação ela é possível da gente pensar desde que a gente não pense no determinismo. Ou seja, Deus escolhe uns para ser salvos e outros para serem condenados. Isso aí é uma anulação da graça comum a todos. E isso não condiz muito. Isso foi um pensamento de Calvino, mas Calvino teve um pensamento do século XVII. A teologia evoluiu e a gente não pensa mais assim hoje. Nessa a anulação da salvação a algumas pessoas por determinação divina. Isso transforma Deus num Deus sem misericórdia e um Deus injusto para muitas pessoas que no fim poderão dizer para Deus, eu não criei porque o Senhor não quis. Então isso não coopera muito com a justiça de Deus. Mas o texto diz que esses que Deus escolheu, que obviamente parte também pelo princípio do livre-arbítrio, desses também escolherem ao próprio Deus e a própria pessoa de Jesus, e a gente aprende que até mesmo escolher Jesus é uma atuação de amor e de graça de Deus sobre nós, porque o texto de João diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diz o verso 30, que é o verso especial dessa leitura nossa, que esses que Deus escolheu, Ele também chamou, e esses que chamou justificou, ou seja, redimiu a culpa, redimiu a sentença. É uma atitude forense, é uma atitude de remover de nós a culpa para que no dia do juízo nós não sejamos condenados e sim absolvidos. Esses que também justificou, também glorificou. Ou seja, glorificou o passado. É interessante pensar que a obra da salvação para Deus, na perspectiva divina, ela aconteceu e está acontecendo. É difícil a gente entender porque nós estamos nesse tempo limitado, dos segundos, milésimos de segundos, dia, hora, espaço-tempo. Mas em Deus, todas essas coisas já estão acontecendo e já aconteceram. Para Deus, nós já nos convertemos, já aceitamos, já fomos transformados e estamos vivendo em glória com Ele, entende? É uma coisa bem difícil da gente compreender, mas é isso que o texto diz, que a obra dessa predestinação, que é possível pensar assim, lembra? Não crendo no determinismo, e sim de que sim, Deus escolhe, já sabia desde antes de todas as coisas aqueles que seriam vaso de honra e aqueles que seriam vaso de desonra, mas a Bíblia diz que a estes Deus glorificou, ou seja, a esses Deus está glorificando, ou seja, transformando essas pessoas em glória. Esse termo glorificou é um termo de exaltar, é um termo de dar louvor, de magnificar essa pessoa para um determinado propósito. E existem textos que vão falar sobre isso, sobre essa questão dessa glorificação. Primeiro a gente precisa entender dois pontos importantes. Primeiro que a glorificação é um ato final do qual é também oriunda do processo do próprio Cristo, poder e misericórdia do próprio Cristo, e é uma ação completa do Espírito. O Espírito Santo é que faz essa obra em nós. Primeiro ponto que eu queria falar com você é que a gente se transforma, esse ato de glorificação nos transforma plenos em Deus, ou seja, nós alcançamos a plenitude divina. Isso está lá em Efésios capítulo 3, verso 19, que diz assim: e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Ou seja, até nós sermos plenamente e estarmos plenamente em Deus, essa caminhada de santificação, de justificação, de regeneração vai nos conduzindo a isso. E nós chegaremos no processo de glorificação como plenos em Deus e para Deus. Muito próximos àquilo que Deus planejou com Adão, não é? Pleno em Deus, a ponto de que não havia nenhuma mácula, nenhuma condenação, nenhuma situação equivocada ou errada, tanto na constituição de Adão como também na moral, nos pensamentos, no coração de Adão. Essa é a proposta da gente viver em plenitude, isso é glorificação. É nos tornar plenos em Deus. Plenitude é aquilo que é cheio, aquilo que chegou no ápice. Não é? Essa é a proposta de Deus por meio da glorificação. Glorificação também é uma obra de glória do Espírito Santo. Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, quando ele diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho, né, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, nessa mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Ou seja, nós somos transformados dia a dia para que, num determinado momento, nós estejamos com essa obra de sermos glorificados completa. Ou seja, então a gente entende que o processo de santificação, de justificação, de regeneração, ele também é um processo de glorificação, que atinge o seu estado pleno no céu, mas que já está agindo em nós por meio do Espírito Santo. E o último ponto interessante
é o texto de Pedro, quando diz que nós participaremos da natureza divina. Eu sempre olho na minha colinha ali para não errar os versículos. E em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 4, diz assim: pelas quais ele nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Ou seja, a proposta da glorificação é nos dar a natureza divina em nós novamente. Porque antes nós estávamos contaminados pelo pecado, e nós estamos hoje. Não é? Nós percebemos que nós temos o mal, nós temos o ódio. Nós antes fomos preenchidos de amor, agora, brigando com o amor, nós temos o ódio. Nós fomos criados seres pautados na justiça divina, mas agora nós lutamos contra a vingança, que é uma justiça corrompida, não é? Uma justiça completamente fora dos propósitos de Deus. A vingança, o texto até diz, a vingança do Senhor, mas vingança não é uma coisa boa. E o autor colocou vingança, dizendo que é a vingança do Senhor, porque era uma tradução humana, uma forma do homem interpretar Deus. Isso não significa que Deus se vingue, porque vingança é uma coisa que não pesa muito nos planos de Deus, porque Deus é justo. Então quando ele age, ele não está agindo por causa da vingança, ele está agindo por amor e justiça. Então a gente precisa entender isso. Mas a vingança muitas vezes ela é prejudicial àquele que está querendo ou ansiando essas coisas. Ela é um mal. E a gente tem tantas questões que macularam a nossa alma, que contaminaram a nossa vida. E a Bíblia diz que nós teremos essa transformação, porque nós estaremos novamente próximos à natureza divina quando nós morarmos com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso número 50, se você quiser ler, vai dizer que uma das obras dessa glorificação, de nos tornar, ponto número 1 lá em Efésios, plenos em Deus, e o ponto número 3, fazendo parte da natureza divina, é tirar de nós a corrupção. Deus nos dará um corpo incorruptível, como diz Paulo aos irmãos em Corinto, do qual esse corpo incorruptível, pleno em Deus, cheio dos próprios atributos de Deus, reinará com Deus eternamente. Essa é a proposta de Deus na salvação, nos regenerar, nos justificar, nos santificar e nos glorificar. E é isso que o Senhor Jesus espera para cada um de nós, que nós tenhamos isso com esperança. O texto do capítulo 8 de Romanos, Paulo está falando, olha, tenham esperança porque foi isso que Deus nos deu. Essa predestinação, essa escolha, a habitação do Espírito Santo, o próprio Cristo habitando em nós, é para que a gente tenha esperança dessa glória que há de vir e que há de se cumprir na nossa vida quando nós estivermos com Deus. Então, independente de todas as coisas que passemos e por toda a história da nossa vida, que busquemos viver essa salvação todos os dias, em santificação, permitindo o Espírito Santo nos tornar santos, provando para nós mesmos que a nossa fé não é morta e entendendo que Deus há de completar essa obra da salvação de uma vez por todas quando nós estivermos com Ele. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e te pedimos que essa obra se complete na nossa vida um dia, pela tua glorificação, pelo estado de nos tornar pleno em ti, por essa obra maravilhosa do Espírito Santo que nos redime, que nos justifica, que nos santifica e que já está nos glorificando e há de nos glorificar em plenitude junto ao Senhor. Nós te agradecemos porque essa obra é tua e é a extensão, ó Deus, do teu amor para cada um de nós. É graça que nós recebemos mesmo que nós não mereçamos. E que o Senhor continue a fazer essa obra por meio da nossa vida. Nós clamamos, ó Deus, para que um dia experimentemos essa glorificação, esse corpo incorruptível, essa vida plena contigo e essa vida eterna com o Senhor, que será maravilhosa. Nós te agradecemos porque o Senhor nos promete isso e sabemos que a tua promessa ela sempre se cumpre porque o Senhor é um Deus cheio de amor, de graça e verdadeiro acima de tudo. E esperamos, ó Deus, como diz o texto de Paulo em Romanos capítulo 8, com esperança proveniente do teu Espírito, que haveremos de estar com o Senhor um dia. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça viver essa glorificação todos os dias, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido Deus faça com que você viva esse processo da salvação e que isso seja tão importante, tão visível e tão cheio na sua vida, que você jamais duvide de que o Espírito Santo que está realizando isso em você está te endereçando, te direcionando ao encontro que Deus está preparando para cada um de nós. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.